Para caracterizar impurezas em cerâmicas, eu vou lançar mão de dois tipos de defeitos principais. O primeiro é o defeito de Frankel e o segundo é o defeito de Schottky. No defeito de Frankel, um cátion vai sair da sua posição normal, como por exemplo aqui um cátion, aqui está representando uma estrutura cristalina do cloreto de sódio. Então, o sódio aqui em laranja e o cloro em azul, que são os ânions, né? Os ânions, percebendo aqui que o ânion tem geralmente um tamanho maior do que o sódio, né? Devido à presença do elétron, e o sódio, no sódio, a ausência de um dos elétrons. Então, o sódio sai da sua posição normal e vai se dirigir a um sítio intersticial, como, por exemplo, umas situações, por exemplo, nesse caso aqui, assim. Supondo que essa posição aqui seja um sítio intersticial no qual o íon sódio consegue se inserir. Então, nesse caso aqui, não há mudança da carga da estrutura, porque o cátion se mantém na forma positiva, né? Então, estruturalmente ele mudou, porém, em relação à carga e estequiometria, ele não mudou. O segundo defeito é o defeito de Schottky. Nesse caso do defeito de Schottky, um cátion e um ânion, como por exemplo, vamos pegar esse ânion aqui e, digamos, esse cátion aqui. Então, esse ânion é Cl- e esse cátion Na+, vão ser eliminados, eliminados da estrutura. Então, veja que, nesse caso, você eliminou uma carga positiva e, simultaneamente, também eliminou uma carga negativa. Então, da mesma forma, não houve modificação da carga da estrutura. Então, em ambos os defeitos, permanece a estequiometria, porque no defeito de Frankel, o íon sódio foi simplesmente deslocado, e no defeito de Schottky, os dois íons foram eliminados, então mantém-se a estequiometria do NaCl. Agora eu vou entrar com outro exemplo. Vou voltar aqui então à estrutura normal. Isso aqui não vai ser mais uma estrutura do NaCl. O exemplo que eu vou dar agora vai ser para a estrutura do óxido de ferro 2. Então, né, o óxido de ferro 2 seria essa fórmula química aqui, FeO. Então, nesse caso, o ferro é 2+, e o oxigênio é 2-. Então, vou voltar lá para a estrutura. Então, esse aqui seria o ferro 2+. E de azul aqui, o oxigênio 2-. De azul, oxigênio 2-. Então, na estrutura do óxido de ferro 2, ou então óxido ferroso, os íons de ferro 2 podem se oxidar a ferro 3, perdendo um elétron. Então, se por acaso eu tiver a situação na qual dois íons de ferro 2 se oxidam a dois íons de ferro 3, como eu vou, por exemplo, desenhar aqui nesses dois íons aqui que estão laranja, eu vou colocar eles de uma outra cor para representar que eles foram oxidados a ferro 3. Então, isso aqui passa a ser esses íons aqui, em amarelo aqui, eles passam a ser ferro 3. Tanto esse quanto esse. Então, nesse caso, como dois íons foram oxidados a ferro 3, vai existir uma carga remanescente positiva no valor de 2. Né? Porque tanto um íon quanto o outro passaram de uma carga de 2
para 3. Então, somando uma carga residual positiva igual a 2. Então, a eletroneutralidade tem que ser mantida. Então, consequentemente, uma forma de se manter a eletroneutralidade vai ser através, por exemplo, da remoção de um outro íon de ferro 2. Por exemplo, eu posso remover esse íon de ferro 2. Removendo esse íon de ferro 2, a eletroneutralidade é mantida. E aí cria-se, então, uma vacância aqui nesse local. Veja que, apesar da eletroneutralidade ser mantida, agora a estequiometria deixa de ser mantida. Então, você deixa de ter um material estequiométrico e passa a ter um material não estequiométrico. E aí, nesse caso aqui, o que se costuma fazer então, é representar esse material aqui como sendo um material do tipo ferro. Então, aqui perde-se um ferro 2, né, e adiciona-se dois íons ferro. Desculpa. Dois íons ferro 3. E aí esse material que deixa de ser um óxido de ferro, simplesmente óxido ferroso, e passa a ser um ferro 1 menos XO. Esse X representa esse percentual dos íons de ferro que deixou de ser ferro 2 e passou a ser ferro 3. Um fator muito importante nesse tipo de situação é que, se por acaso um íon vier a substituir outro numa determinada estrutura hospedeira, esse íon externo ele precisa de ter o raio iônico e a carga semelhantes ao íon da estrutura hospedeira. Então, por exemplo, vamos supor que venha a acontecer de substituir-se íons Ca2+, por Na+, na estrutura cristalina do cloreto de sódio. Então, vamos voltar aqui para a estrutura do cloreto de sódio. Então, voltando aqui para a estrutura cristalina do cloreto de sódio. Está o sódio em laranja e o cloro em azul. Eu vou ter um íon externo aqui, que é vou colocar ele de outra cor, inclusive, para diferenciar. Vou colocar ele de verde. O raio iônico do íon esse aqui é o Ca2+. Apesar de ter uma carga positiva de 2, o Ca2+ tem um tamanho bastante semelhante, um raio iônico bastante semelhante ao raio iônico do sódio, que tem uma carga positiva apenas. Então, suponha que esse íon Ca2+ venha a substituir um íon de sódio aqui na estrutura cristalina do NaCl. Desculpa, eu estou colocando aqui o Ca2+ desse tamanho, mas na verdade ele é o cátion, né? Então ele é menor. Voltando aqui com a cor, eu vou colocar ele aqui de verde. Beleza, está aqui o Ca2+. Então eu vou substituir Ca2+ por um íon de sódio aqui, já que eles têm raios iônicos semelhantes. O que ocorre aqui agora é que a substituição, então, do íon Na+ por Ca2+ vai introduzir uma carga positiva extra.
E aí é necessário agora o material vir a manter, a suprir essa carga positiva extra, de forma a manter a eletroneutralidade. Então, a eletroneutralidade vai ser mantida quando uma carga positiva for eliminada, ou então se uma carga negativa for inserida. A remoção da carga, de uma carga positiva é realizada pela remoção de um íon Na+, por exemplo. Então, se eu eliminar esse íon Na+, a eletroneutralidade vai ser retomada. E aí gera-se uma vacância. E o material também não é estequiométrico. Só que, alternativamente, pode-se também adicionar um íon Cl- em um interstício. Então, um íon Cl- externo pode vir e se alojar aqui em um interstício. Só que, apesar dessa possibilidade existir, conforme mencionado na aula anterior, geralmente esse tipo de situação não vai ocorrer, porque devido ao tamanho do íon do íon Cl-, esse tipo de defeito vai ser altamente improvável de acontecer. Então é mais provável que você não tenha essa inserção do Cl- no interstício, e para suprir a carga nesse caso aqui, então, remove-se um íon Na+, e cria-se uma vacância. Essa aqui é a maior probabilidade de acontecer. Vou entrar agora nos diagramas de fases de sistemas cerâmicos. O primeiro diagrama de fases que a gente vai tratar vai ser o diagrama de fases do sistema entre o óxido de alumínio e o óxido de cromo. Então, sistema Al2O3, Cr2O3. Então, está aqui o diagrama de fases. Está aqui o diagrama de fases desse sistema. Bom, dá para perceber que o diagrama de fases do sistema óxido de alumínio, óxido de cromo, é um diagrama de fases isomórfico ou isomorfo. E aí tem uma explicação do porquê que ocorre o diagrama ocorre dessa maneira aqui. Se a gente visualizar a estrutura cristalina do óxido de alumínio, a gente percebe que a estrutura cristalina do óxido de alumínio é formada por uma célula unitária hexagonal. Veja que lá das nossas aulas iniciais, a gente estudou a célula unitária hexagonal. E é uma célula hexagonal de oxigênio, né? Então veja que os átomos de oxigênio estão aqui nos vértices da estrutura, em 3 pontos aqui do centro da célula, e nos vértices aqui da base. E também no centro da base e no centro lá ali do topo. Criando então uma estrutura, uma estrutura cristalina hexagonal. Os átomos de alumínio, que têm carga 3+, eles vão ocupar 2/3 dos interstícios octaédricos presentes aqui na célula unitária HCP. E aí, então esse aqui é a estrutura cristalina da alumina, ou óxido de alumínio. A estrutura cristalina do óxido de cromo é similar, porque tanto os íons de alumínio, que possuem carga 3+, e também os íons de cromo, na estrutura do óxido de cromo, também possuem carga 3+. E, além disso,
os raios iônicos, tanto do L3+, quanto do Cr3+, são semelhantes. No caso do alumínio, o valor é de 0,053 nanômetros. E no caso do cromo, o valor é de 0,062 nanômetros. Consequentemente, esse sistema aqui vai ser isomorfo, porque os íons de cromo 3+, vão substituir os íons de alumínio aqui na estrutura cristalina hexagonal do óxido de alumínio. E vice-versa. Ou seja, se é um sistema rico em óxido de cromo, os íons de alumínio 3+, vão substituir os íons de cromo 3+, na estrutura do óxido de cromo. E isso vai valer em toda a faixa de concentração abaixo da temperatura de fusão do alumínio, que está aqui em torno de 2050 graus Celsius. Beleza, então a gente não precisa de entrar em mais detalhes em relação a esses sistemas, né? A gente consegue traçar aqui as linhas de amarração, obter as concentrações, os teores, conforme já demonstrado nas aulas anteriores, né? O procedimento é bem semelhante, na verdade igual. Vou passar agora para um outro sistema, que é o sistema entre o óxido de magnésio e a alumina. Então, outro sistema binário entre o óxido de magnésio e a alumina. O diagrama de fases desse sistema está aqui na figura. Esse é um diagrama de fases mais complexo, mas que tem bastante semelhança com os sistemas eutéticos, já demonstrado nas aulas anteriores. Alguns pontos vale a pena mencionar aqui nesse diagrama de fases. O primeiro deles é que, na medida que para um sistema que contém óxido de magnésio puro, lê-se aqui no extremo esquerdo do diagrama, né, estão saindo aqui para um sistema com óxido de magnésio puro e aumentando a temperatura, o óxido de magnésio vai desculpa, o óxido de magnésio então vai sair de uma fase onde ele estava com um resquício aqui do aluminato de magnésio e passando para uma fase onde o sistema cristalino dele ele vai praticamente não modificar, né, já porque ele é puro. Ou seja, quando existe essa passagem aqui por essa linha de sólido-sólido, né, a estrutura do óxido de magnésio ela praticamente não vai modificar, já que a estrutura aqui é igual à estrutura aqui. Agora, se por acaso uma pequena quantidade de óxido de óxido de alumínio é adicionada, de forma que a gente não está trabalhando mais aqui no puro, mas a gente esteja, por exemplo, aqui em 10%, em 10% de Al2O3. Então, nesse caso, veja que a gente está saindo de um sistema bifásico, onde existe tanto a estrutura do óxido de magnésio quanto a estrutura do aluminato de magnésio. Eu vou falar sobre o aluminato de magnésio depois. E aquecendo, então, esse sistema, a gente chega aqui próximo à temperatura de 2000, no qual então, vai deixar de existir a estrutura do aluminato de magnésio e vai passar a existir apenas uma estrutura, que é a estrutura do óxido de magnésio. E aí, nesse caso, os íons
de alumínio vão passar a estarem solúveis dentro da estrutura do óxido de magnésio. Então, nesse caso aqui, né, os íons Al3+, vão substituir íons de Mg+, na estrutura do óxido de magnésio. Aqui, nesse ponto, em aproximadamente um pouco mais do que... Aqui a gente tem um teor um pouco maior do que 20% de alumina, vai ocorrer, então, a máxima substituição de Al3+, na estrutura do óxido de magnésio. Então, essa aqui é a quantidade máxima de alumínio, de alumina, que se pode colocar na estrutura do óxido de magnésio. A gente também tem nesse caso aqui, lá se a gente olhar para o outro lado do diagrama de fases, a gente pode perceber aqui que o óxido de magnésio, ao contrário da alumina, que é um pouco solúvel no óxido de magnésio, aqui desse outro lado, isso na verdade não vai acontecer. O óxido de magnésio, desse outro lado aqui você tem a alumina pura. Então dá para perceber aqui que devido à falta, tem a falta aqui de uma solução sólida terminal, conforme existe aqui para o óxido de magnésio. Desse lado esquerdo aqui, a solução sólida terminal é o óxido de magnésio. Do lado direito não existe uma solução sólida terminal de alumina, o que evidencia a situação na qual o óxido de magnésio ele é praticamente insolúvel em alumina. Aqui, agora um dos pontos mais interessantes aqui desse diagrama de fases é esse composto intermediário aqui, que é o aluminato de magnésio, também chamado de espinélio. Então, essa aqui é uma fase intermediária, ou então, também, melhor dizendo, né, um composto intermediário com fórmula química MgAl2O4, e que, embora essa aqui seja a composição estequiométrica, composição molar estequiométrica do MgAl2O4, né? Ou seja, um átomo de magnésio, 1 mol de magnésio para 2 mols de alumínio, 4 mols de oxigênio, poderia representar isso aqui também, essa composição aí como sendo 50%, 50 mol% de Al2O3 e 50 mol% de MgO. Tanto faz, isso aqui quer dizer que isso aqui está representando 1 mol de magnésio, 2 mols de Al e 4 mols de oxigênio. Só que representando aqui pelas formas dos óxidos. Ou então, 72% em massa, agora eu colocando em massa, de Al2O5. Massa. E o restante é 28% em massa do MgO. Apesar dessa composição aqui ser a composição estequiométrica do aluminato de magnésio, na verdade, dentro da própria estrutura do aluminato de magnésio, ele pode existir com a mesma estrutura, mas de forma não estequiométrica. Dentro dessa faixa de concentração aqui, estipulada
para determinada temperatura. Então, por exemplo, aqui em aproximadamente pouco menos de 1.600, como eu coloquei aqui, você pode ter a alumina variando, por exemplo, aqui de 70% em massa até quase 80% em massa. Em 1.600, então, nessa temperatura pouco menor do que 1.600 graus Celsius, se você tiver essa concentração aqui em massa de alumina, você vai ter uma região caracterizada pela presença do aluminato de magnésio, ou espinélio. Outra situação importante aqui desse diagrama é a presença de dois pontos eutéticos, aqui e aqui. Lembrando que o ponto eutético é a situação na qual o líquido é transformado diretamente nas duas fases. Aqui, nesse ponto eutético, eu tenho o líquido se transformando no óxido de magnésio e aluminato de magnésio, e nesse outro ponto eutético aqui, exatamente nessa situação, nessa concentração, eu tenho o líquido se transformando nas fases sólidas aluminato de magnésio e alumina. E um outro ponto também interessante aqui é esse aqui, na qual composição na qual o líquido vai se transformar diretamente no aluminato de magnésio. Então, você tem um líquido se transformando diretamente num sólido. E aí, novamente, né, igual lá no sistema do óxido de alumínio e o óxido de cromo, como foi mencionado anteriormente, para determinar as composições em cada uma dos pontos aqui do diagrama, traça-se as linhas de amarração da mesma forma como já explicado anteriormente. Então, existem diversos outros diagramas de fases importantes para cerâmicas, no qual eu não vou me atentar aqui nesse ponto, a gente fica então para ser estudado em casa. Vou entrar agora então deixa eu ver qual item aqui agora, 8.7. Nas propriedades mecânicas das cerâmicas. Nas propriedades mecânicas das cerâmicas. Bom, uma propriedade aqui, quer dizer, na verdade, em termos de técnicas de caracterização de cerâmicas, tem-se a fractografia. A fractografia é uma técnica visual que tem como objetivo verificar como se desenvolvem as trincas em objetos, em materiais. Então, na temperatura ambiente, as cerâmicas cristalinas e não cristalinas, como já mencionado na aula anterior, quase sempre se quebram antes que qualquer deformação plástica venha a ocorrer, em resposta a uma carga de tração que venha a ser aplicada. Então, o processo de fratura frágil em uma cerâmica, eu vou fazer aqui desenho de um material, de uma superfície, que sofreu uma determinada tensão aqui nesse centro, uma tensão aqui de tração,
ou então de compressão. E nesse caso, que veio a fraturar. Então, nesse ponto aqui existe essa imposição dessa carga. E aí, o processo de fratura frágil para cerâmica vai consistir na formação e propagação das trincas através da seção transversal do material em uma direção perpendicular à carga aplicada. Então, a carga foi aplicada aqui no eixo normal ao eixo aqui da tela, né? Então, ela está entrando aqui na tela. Então, vai começar a haver, então, a trinca vai se propagar na direção que vai ser perpendicular à carga aplicada, ou seja, dessa forma aqui, por exemplo. Uma trinca desse lado, outra trinca desse lado, outra trinca desse lado. Durante a propagação da trinca, a velocidade de propagação vai aumentar. Então, a velocidade com que essa trinca está se propagando, ela aumenta até que essa velocidade atinja um valor crítico, ou então um valor terminal, no qual ele vai permanecer nesse valor. No caso do vidro, essa velocidade terminal vai ser, ou valor crítico, vai ser aproximadamente igual à metade da velocidade do som. E aí, quando essa velocidade terminal é atingida, essa trinca pode se ramificar, ou então bifurcar. E aí esse processo pode ser repetido sucessivamente até que uma família de trincas seja produzida. E aí vai. Então, nesse caso aqui, eu dei o exemplo aqui de uma compressão, ou poderia ser caracterizado com um impacto de algum material contra esse vidro aqui. E aí dá para perceber que, como eu já mencionei, já que o impacto foi nesse ponto, a fractografia permite perceber que fazendo então um caminho contrário de propagação da trinca, dá para se perceber que a origem do impacto é aqui nesse local. Existem então outros tipos de comportamento. Então, por exemplo, quando se tem uma flexão, tem uma placa, por exemplo. Tem aqui uma placa e essa placa aqui é flexionada nesse ponto. Quando essa placa é flexionada, a trinca então vai começar a se propagar, atinge a velocidade metade da velocidade do som, pode se bifurcar e ela vai ter mais ou menos esse comportamento assim. Tá? E vou fazendo a análise da fractografia, dá para perceber, fazendo um caminho de volta, nesse sentido, que todas as trincas voltam a esse ponto de origem. Isso aqui é uma flexão. Se tivesse, por exemplo, uma torção, então uma carga de torção está sendo feita nesse sentido assim, a trinca teria essa cara, sendo que a origem seria aqui. No caso de pressão interna, um compartimento cuja pressão interna aumentou e chegou a fraturar, por exemplo, uma garrafa, e aí
você teria uma coisa assim. Dá para perceber também que a origem é nesse ponto. Então, aqui eu tenho pressão interna. E aqui eu tenho torção. E do ponto de vista de comportamento elástico? Nesse caso aqui eu vou relembrar agora a lei de Hooke. É visto lá nas primeiras aulas também. Então, o grau em que uma estrutura deforma depende da magnitude da tensão imposta. Para forças menores, o material geralmente é deformado com a aplicação da força, mas então ele volta à condição inicial após a liberação da força. E essa é exatamente a definição da deformação elástica, né? O material ser deformado e quando a força for liberada, ele volta à condição anterior. E aí, na região elástica, a tensão e a deformação vão se relacionar através da lei de Hooke. Vão se relacionar, então, através da lei de Hooke. Então, a lei de Hooke, né, a tensão vai se relacionar à deformação, e o coeficiente de proporcionalidade é o módulo de elasticidade. Então, em um gráfico de tensão deformação, o coeficiente angular é o módulo de elasticidade. Veja que para uma dada tensão fixa, quanto maior for o módulo de elasticidade, menor vai ser a deformação. Né? Então, os materiais mais rígidos possuem um módulo de elasticidade maior. Por exemplo, eu vou colocar aqui vou ilustrar aqui o módulo de elasticidade para a alumina. Esse aqui é o comportamento elástico da alumina, ou seja, do óxido de alumínio e do vidro. Olha lá, aqui eu tenho que para a alumina. Para a alumina, o módulo de elasticidade vale 393 gigapascal. E para o vidro, o módulo de elasticidade vale 69 gigapascal. Então, como para uma mesma, olha lá, para uma mesma então tensão, digamos aqui de 50 megapascal, o vidro se deforma muito mais do que a alumina, consequência do módulo de elasticidade maior da alumina. Veja que o vidro ele se rompe aqui, ele se rompe, ele fratura, né, com uma tensão de aproximadamente 250 megapascal. Desculpa, alumina, né, 250 megapascal, enquanto que o vidro, a tensão aqui é pouco superior a 50 megapascal. E aí existem módulos de elasticidade para diferentes materiais. E materiais cerâmicos, cada um com seu módulo de elasticidade. Os módulos de elasticidade dos materiais cerâmicos são um pouco superiores aos módulos de elasticidade dos metais, né, sugerindo então que as cerâmicas se deformam menos
quando submetida a uma determinada tração. Então, por exemplo, o módulo de elasticidade do óxido de magnésio é de 225 gigapascal. Enquanto que um módulo de elasticidade muito baixo, digamos, do 69 do vidro de cal de soda, né? Então tem um valor de 69 gigapascal e valores muito altos também, como o da própria alumina, né? Que é de 393 gigapascal. Um último fator muito importante também para os materiais cerâmicos é a influência da porosidade no módulo de elasticidade. Influência da porosidade no módulo de elasticidade. Porque, diferentemente dos metais, geralmente materiais cerâmicos, devido à própria situação na qual eles são preparados, eles vão possuir uma determinada quantidade de poros. E a quantidade de poros existente na cerâmica vai influenciar diretamente o coeficiente de elasticidade do material. Então, uma das técnicas utilizadas para fabricar cerâmicas seria a prensagem. Na prensagem, o pó da cerâmica, o pó do material, é inicialmente prensado e posteriormente formando então o material mais denso. E posteriormente à prensagem, o material é aquecido. Esse material mais prensado, então, vai ser aquecido em temperaturas elevadas ou cozido em temperaturas elevadas, para que as partículas possam se sinterizar. Então, por exemplo, se eu tiver 4 partículas, isso aqui são partículas da cerâmica, como se fossem partículas de areia. Dá para perceber que elas estão juntas, mas elas não estão prensadas. Elas estão juntas devido à prensagem, porém existe aqui no meio um determinado tamanho de poro. Isso aqui é após a prensagem. E posteriormente, com o aumento da temperatura no cozimento, essas partículas vão começar a sinterizar, ou seja, se juntar uma nas outras. Como está, por exemplo, representado aqui. Veja que o poro aqui do meio, apesar delas terem se juntado e aqui na linha tracejada, eu estou representando a separação dos grãos. E esse aqui realmente, como vai ser formado o material, esses vão ter a estrutura cristalina, apesar de ser a mesma, ela não vai estar na mesma direção, né? Então, por isso que eu tenho grãos, diferentes grãos aqui separados para cada partícula inicial, e aí vai. Mas o poro ainda está aqui, ó. Ele diminuiu de tamanho um pouco, mas ele ainda está aqui. E aí, na medida que o tratamento térmico continuar, esses poros vão ser gradativamente diminuídos. Eles vão ser gradativamente diminuídos. Só que ocorre que durante o cozimento, apesar do poro diminuir, ou seja, grande parte da porosidade ser eliminada, muitas vezes o processo vai ser incompleto e alguma porosidade residual vai permanecer. Como demonstrado aqui nessa micrografia de varredura de uma cerâmica de alumina
fabricada por prensagem. Então dá para perceber aqui os poros remanescentes e aqui a separação dos grãos. Então a existência desses poros vai influenciar o módulo de elasticidade, de forma a diminuir o módulo de elasticidade praticamente proporcionalmente à porosidade. Não diretamente proporcional, né, mas da seguinte maneira. Então, o módulo de elasticidade do material vai ser igual ao módulo de elasticidade de um material hipotético que não contenha nenhum poro, ou seja, definido por E0, vezes 1 menos 1,9P, P sendo a porosidade do material em percentagem, ou seja, a porosidade é a fração de espaços vazios dividido pelo volume total. Quer dizer, o volume de espaço vazio dividido pelo volume total, isso dá a fração de espaços vazios, mais 0,9 P elevado ao quadrado. E aí, isso seria graficamente representado para a alumina também, por exemplo, aqui, por esse gráfico, né? Então, aqui eu tenho uma alumina sem praticamente poro nenhum, com uma porosidade próxima, com um módulo de elasticidade ali próximo de 400 gigapascal, e na medida que a porosidade aumenta, o módulo de elasticidade diminui.